Muito boa tarde a todos. Esperamos que tenham tido um agradável almoço. Retomamos os trabalhos agora com a segunda conferência do dia, com Via Verde de Reanimação, da dor de coração parado, do pré-hospitalar ao serviço de urgência. Para moderar esta mesa, então, esta conferência, peço desculpa, chamamos Paulo Oliveira, enfermeiro no Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e como conferencistas, Olga Veríssimo, enfermeira na Viatura Médica de Emergência e Reanimação do CHUC e Urgência Polo HUC, Mário Branco, enfermeiro, Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João, e Irina Silva, enfermeira do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital São José, do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Muito obrigado pela vossa presença. Tem a palavra enfermeiro Paulo Oliveira. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Comissão Organizadora por este honroso convite para estar a moderar este painel de peritos. Também agradecer à Comissão Organizadora pela construção deste programa científico, deste primeiro congresso de enfermagem de urgência e emergência do CHUC e mais até os cursos, pelo feedback que fui tendo pré-congresso, que foi um sucesso e uma mais-valia na partilha de experiências entre vários colegas. Agradecer e cumprimentar todos os presentes, o enfermeiro Mário Branco, a enfermeira Irina Silva e a enfermeira Olga Veríssimo, por ter aceitado este convite. Antes de mais e antes de dar a palavra aqui aos colegas, vou só fazer aqui um enquadramento da Via Verde de Reanimação. Começou com um projeto piloto em 2016 no Centro Hospitalar de São João, no Porto. Após um ano deste projeto estar implementado, conseguiu-se 36 casos de paragem cardiorrespiratória, foram recuperados 4 vidas, feitas 44 doações realizadas em 33 transplantes renais, o que foi além do que se esperava como um projeto piloto. Tendo este sucesso, posteriormente foi alargado também à região de Lisboa, da Grande Lisboa, nomeadamente no Hospital Santa Maria e São José, e já em 2018, e pelo despacho número 9731, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra também foi uma instituição e que entrou neste projeto. Sabendo que a Via Verde de Reanimação, um projeto, na sua gênese, pretende dar uma resposta de melhor qualidade em situações de paragem cardiorrespiratória, revertendo as mesmas com êxito, ou até, muitas das vezes, associar o suporte de vida extracorporal quando estamos perante uma PCR refratária às manobras convencionais. Por outro lado, e é um pouco também o tema desta conferência, muitas das vezes possibilita que doentes submetidos a manobras de ressuscitação infrutíferas possam ser candidatos a dadores de paragem cardiocirculatória e vai aumentar assim o nosso número de transplantações. Este objetivo do dador de coração parado pode e deve ser iniciado até logo no pré-hospitalar. E daí o âmbito e o fundamento desta conferência. Assim, sem demora, passo a palavra ao enfermeiro Mário Branco, que nos vem falar sobre a Via Verde de Reanimação do Centro Hospitalar Universitário de São João, que nos vem também desafiar-nos como é que foi todo o percurso que tiveram que fazer nestes anos e daí também serem uma referência a nível nacional. O enfermeiro Mário Branco é enfermeiro especialista e mestre em enfermagem médico-cirúrgica, enfermeiro do Serviço de Medicina Intensiva 1 do Centro Hospitalar Universitário de São João, pós-graduado em enfermagem de emergência, doutorando em enfermagem no Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa, enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar Universitário de São João e pertenceu ao grupo de ECMO, oxigenação por membrana extracorporal, na vertente intra e interhospitalar de 2009 a 2015 e desde então está mais na vertente do extra-hospitalar. Obrigado, Mário.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu sou o Mário, é assim que eu gosto que me tratem. Já disse ao Paulo que não precisava destas apresentações todas, mas mesmo assim, obrigado, Paulo. Cabe-me então agradecer primeiro à Comissão Organizadora, neste primeiro Congresso de Enfermagem de Urgência e Emergência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o convite que me foi endereçado na pessoa do Sr. Enfermeiro Paulo e que com muito gosto estou aqui. Cumprimentar o moderador da mesa, assim como também as restantes colegas aqui desta conferência e também os colegas que estão a fazer um esforço hercúleo, depois de um almoço, a estar aqui a ouvir-nos falar sobre este assunto. Pedir uma rapidez, trouxe-vos aqui, não sabia que o Rally estava cá em Coimbra, porque senão trazia umas imagens do Rally, decidi trazer umas imagens da Guerra das Estrelas. Portanto, pediram-me para ser muito sucinto, em 15 minutos, explicar um bocadinho aquilo que a gente faz desde 2015 até 2022, se bem que eu vou remontar um bocadinho a 2009 até 2022, e portanto decidi trazer então aqui a Guerra das Estrelas para nos fazer voar em hyperspeed e decidi escolher como nave que nos vai levar por esta viagem a nave do Luke Skywalker, que eu gosto muito da Guerra das Estrelas. Isto vai ser aquilo que é a nossa curva de aprendizagem e que, essencialmente, eu gostava muito de transmitir a quem está aqui presente e que possa fazer VMER, tanto na zona de Lisboa, como na zona de Coimbra, como eventualmente a outros locais que se possam estender este tipo de programas. Antes de mais, quem faz VMER aqui na zona de Coimbra? Pode levantar o braço, por favor? Os restantes devem estar a almoçar, compreendo. Fazem VMER noutro sítio aqui que pertence à área de intervenção de Coimbra, de Chuc? Que façam VMER noutros sítios? 2, ok, boa. Eu vou falar um bocadinho mais para esses, se bem que o conhecimento é global e, portanto, nós devemos de ter esse conhecimento, portanto, na nossa carteira de conhecimentos. Porquê é que eu trago aqui uma curva de aprendizagem que nos remonta a 2009 até 2022? Isto porque isto é uma curva de aprendizagem. E a curva de aprendizagem que nos leva para aquilo que nós fazemos hoje, não digo que totalmente bem, mas estamos a alcançar um patamar que, à imagem daquilo que é internacionalmente visto, estamos muito bem posicionados em termos de Portugal. E isto demora tempo e é uma mensagem que eu quero fazer passar, é que não desanimem porque se calhar resultados recentes daquilo que é a vossa aplicação de um protocolo, de um projeto piloto, possa não estar assim a correr tão bem quanto expectavelmente vocês gostariam que corresse. Mas é mesmo assim. Nós começamos em 2009 com a pandemia de H1N1, portanto foi a minha primeira pandemia, isto com 22 anos. Hoje, com 27, estamos quase a terminar na segunda pandemia. O 27 é uma brincadeira, claro está. Começou em 2009, quando alguém interessado naquilo que era visto como uma técnica que permitia a oxigenação extracorporal, permitia, então, tratar os doentes com a RDS que convencionalmente a gente não conseguia tratar, portanto, com ventilação invasiva, e viu-se aqui uma técnica inovadora que podia então melhorar a sobrevida destes doentes. Portanto, foi o professor Roberto Ronco, ele que é o coordenador do projeto no Centro Hospitalar Universitário de São João, que foi fazer formação ao exterior, trouxe o know-how para o hospital, montou-se uma equipa médica e de enfermagem e depois também utilizando colegas da perfusão, da cirurgia cardiotorácica, montou-se uma equipa multidisciplinar que permitisse tratar ou resgatar também doentes, quer intra-hospitalar, quer inter-hospitalar, da melhor forma possível. Portanto, isto é o que nos levou à primeira bolinha que eu tinha na curva de aprendizagem anterior, desde 2009 que nós fazíamos ECMO veno-venoso até à data de hoje, que nos permite ganhar know-how com um número cada vez mais crescente de doentes tratados com ECMO veno-venoso e que hoje nós sabemos que tratamos de uma forma praticamente de excelência estes doentes submetidos à técnica de ECMO veno-venoso, portanto, ECMO respiratório. A imagem seguinte, apesar de poder parecer muito semelhante, é uma senhora que está em disfunção cardíaca severa, sem recuperação de função cardíaca e que está em ECMO veno-arterial à espera de um transplante de coração. Portanto, está em ponto para transplante de coração. ECMO veno-arterial são doentes um bocadinho mais peculiares, mais difíceis de gerir, propriamente os ECMOs veno-venosos, mas não foi em 2009 que nós começamos a tratar ECMOs cardíacos, ou doentes sob ECMO cardíaco.
Depois nós nos sentimos mais ou menos confortáveis em tratar doentes respiratórios, com ECMO respiratório, começamos a tratar então a outra vertente de doentes que podiam utilizar ECMO na vertente veno-arterial, portanto na vertente cardíaca, e que nos deu também know-how para chegarmos àquilo que temos implementado até os dias de hoje. E tenho aqui uma imagem de que temos doentes, isto já em 2017, sob ECMO veno-arterial, perfeitamente acordados, e esta senhora já na altura foi canulada, acordada só com um bocadinho de propofol e fentanyl. Depois de 2013 vem aquilo que é a regulamentação de algo que nos permitia recolher órgãos vindos de dadores que não fossem derivados de morte cerebral, que é este despacho que aqui está, que, como sabem, em Portugal demora muito tempo entre aquilo que se legisla, aquilo que se implementa. É um tempo muito árduo de passar de um ponto para o outro. Em 2014 foi feito um documento de operacionalização, então, derivado daquilo que era o dador em paragem cardiocirculatória, mas não quero que crie nenhum conflito ético em nenhum de vocês, que apesar deste despacho permitir que se escolha órgãos de dadores derivados de paragem cardiorrespiratória, eles só passam a ser considerados para dadores a partir do momento que nós definimos com critérios subejamente conhecidos, quer nacionalmente, quer internacionalmente, porque Portugal não inventou a roda, quando decidimos que ele não tem critérios para tratamento, então permite-nos, através deste despacho, colocar os doentes em suporte de ECMO veno-arterial com o intuito, com a finalidade de recolher órgãos, que neste momento só fazemos colheita de órgãos abdominais e nomeadamente rins. Este documento da operacionalização do programa de colheita de dadores em paragem cardiocirculatória foi feito em 2014, só que desde então nada se mexia e nós já íamos em 2015. Não havia movimentação nenhuma daquilo que era a sinergia ou a articulação com as diversas entidades ou estruturas dentro do Sistema Nacional de Saúde, daí que nós decidimos dar um murro na mesa, à boa maneira de pôr, e dizer, pronto, nós vamos iniciar um projeto piloto interno, com o VMER de São João, utilizando o grupo de ECMO de São João, portanto, todas as paragens que nós tínhamos e que obedeçam determinados critérios, nós transportamos uma paragem refratária em manobras para o hospital e logo se irá ver o que é que vai acontecer aos doentes. Dito isto, curva de aprendizagem passa pelo seguinte: queremos implementar alguma coisa, tem que se formar as pessoas naquilo que nós queremos implementar no projeto. Há uma formação interna, eu já sabia as coisas de cor, por isso é que estava de olhos fechados, não é? Ou então apanhar-me no mau ângulo. Nós fizemos formação interna a todos os operacionais da VMER, médicos, enfermeiros, e englobámos os técnicos, porque a nossa base engloba também uma ambulância de técnicos de emergência médica do INEM, portanto englobamos pessoas que diretamente trabalhavam connosco, que tinham que perceber o que é que era pretendido, o que é que nós queríamos dizer quando tínhamos que retirar o doente do local o mais rapidamente possível. E porque eles depois também nos ajudaram a articular de uma forma mais sistematizada, mais rápida, formas de retirar então o doente a partir do momento que nós definíamos que era para transportar o doente em paragem cardiorrespiratória refratária. Portanto, formação interna, a nossa coordenadora da VMER, e isto começou em 1 de junho de 2015, ao primeiro doente para CPR a 10 de julho de 2015, que felizmente e com muito orgulho foi comigo, que foi neste cenário aqui, que correu tudo magnificamente bem. Paragem presenciada, feita manobras, ao fim de 10 minutos definimos paragem refratária, iniciamos a extração da vítima de casa e era o resto do chão, era perfeito, portanto, os astros, aquele queijo suíço que estava de manhã alinhado aqui num slide que o colega apresentou, estavam perfeitamente alinhados todos os buraquinhos do queijo suíço, resto do chão, paragem refratária, identificados os critérios, ambulância ali à porta, portanto vamos retirar, chegamos com 35 minutos com o doente à sala de emergência do Hospital de São João. Foi colocado em ECMO veno-arterial, cumpria critérios para ECPR, portanto para tratamento, doente recupera a função cardíaca, mas ao fim de 4, 5 dias o doente não recupera a função neurológica. Portanto, é levantada a sedação, o doente não recupera a função neurológica. Ataque normal, portanto, alguma coisa se passar. Ora bem,
temos que ver algo que se passe com o cérebro que não seja visto na imagem de TAC. Portanto, foi fazer uma ressonância, o que é que o doente tinha? Tinha uma zona isquémica na parte nervosa, ajudem-me, qual é que é o centro cá de trás? O tronco cerebral, obrigado, pá. Tinha uma isquemia do tronco cerebral que não era visível em nenhuma das TACs que ele tinha feito. Não havia edema cerebral inicial, nem posterior, nem 24 horas, nem 48 horas, mas o que é certo é que aquele doente tinha uma isquemia do tronco cerebral, portanto, daí que ele não tivesse evoluído em recuperação neurológica. Portanto, o que aconteceu foi que suspendeu-se manobras naquele doente, que apesar de ter corrido tudo bem, que nos deixou todos muito contentes, há coisas que a gente faz muito bem, mas há coisas, fatores que nós não controlamos e que, efetivamente, isto nós não conseguimos controlar tudo. E desde julho de 2010 até 1 de janeiro de 2016 não tivemos um único caso das paragens refratárias que transportamos para o hospital que fosse ou para da dor ou para ICPR. Isto motivou algum descontentamento. Mas esse descontentamento também é uma coisa passageira, porque quanto mais nós tivermos este tipo de saídas, quanto mais sistematizado estiver na nossa cabeça, mais frequentemente estas situações vão acontecer, mais transportes vão haver, e quanto mais transportes houver, decididamente que matematicamente vão haver mais doentes que vão ser sujeitos ou a circulação para da dor ou então a circulação extracorporal para tratamento. E efetivamente o que aconteceu foi que na passagem de ano, para uns corre bem, para outros menos bem, houve o primeiro da dor em paragem cardiocirculatória por volta da meia-noite e meia de 1 de janeiro de 2016 e que também foi com a nossa VMER, como vem aqui, a médica já a colocar o doente em bypass. Ora bem, as entidades começaram a ver que isto era possível realizar e transpor isto do papel para a prática. Alguém tem que mostrar isto efetivamente e às vezes dar o primeiro passo. Andamos um ano a fazer um projeto piloto sozinhos. Há então há construído este documento de consenso pelo INEM, em que define depois 4 critérios que as VMERs devem cumprir, ou que a equipa das VMERs devem cumprir, ou avaliar perante as paragens que sejam refratárias no extra-hospitalar. Para isso, não interessa só fazer ou emitir documentos de consenso, mostrar aquilo que é os despachos, mostrar aquilo que são os documentos de operacionalização. É preciso fazer formação e partilhar, acima de tudo, aquilo que me foi pedido para partilhar aqui convosco, que é partilhar os nossos erros para impedir que vocês cometam os mesmos erros novamente e permitir-vos uma curva de aprendizagem mais rápida naquilo que concerne a esta temática. Sendo assim, a VMER de São João participou, juntamente com a entidade que gera o extra-hospitalar, portanto, o Instituto Nacional de Emergência Médica, numa formação às VMERs que iriam ser contempladas pelo projeto piloto da área metropolitana do Porto, que engloba o Hospital a VMER de Santo António, a VMER de Pedro Hispano e a VMER de Gaia. Fizemos uma formação interna em que explicávamos como é que funcionavam os compressores automáticos externos, exlicávamos quais eram as nossas dificuldades em extrair as vítimas, quais eram as nossas dificuldades, às vezes, de integrar, em que altura é que devemos integrar, o que é uma paragem refratária, o que não é uma paragem refratária, em que momento é que devemos retirar as pessoas de casa e, acima de tudo, dizer-lhes que é muito importante englobarmos todos os agentes de proteção civil que connosco trabalham diretamente na área do extra-hospitalar. E para quem faz extra-hospitalar e entra dentro destes programas de paragem refratária, não tem que se preocupar com nada, a não ser com estes 4 critérios que está definido no documento de consenso do INEM, que é: o doente tem uma paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar presenciada por uma equipa de emergência pré-hospitalar, seja ela VMER, CIV ou tripulantes de ambulância, ou então tem o ritmo desfibrilável na primeira análise, então quer dizer que é elegível para ser transportado para um centro de ECMO. O doente tem idade entre 65 e 18 anos, mais um critério que o torna elegível para esse transporte. Tem ausência de comorbilidades significativas, portanto, doenças que impliquem mau prognóstico e que impliquem, se calhar, estabelecer um teto terapêutico de tratamento para aqueles doentes. Depois de oferecermos tratamento convencional dos doentes que têm paragem cardiorrespiratória, e isto quer dizer que a paragem só é refratária ao fim de 10 minutos de suporte avançado de vida, que deve ser da melhor qualidade possível, e isso nós estamos habituados a isso, e ao fim destes 10 minutos não obtemos retorno da circulação espontânea. Quando assim acontece, é quando nós devemos definir que temos uma paragem cardiorrespiratória refratária às medidas convencionais, portanto, que o torna também elegível
para ser rapidamente transportado para um centro de referenciação de ECMO para, eventualmente, ele integrar dentro daquilo que é a circulação extracorporal, seja depois para tratamento ou então para preservação de órgãos. E isto deve englobar também, passa por um critério de transporte, é a utilização de compressores automáticos externos. O que foram oferecidos foram os Lucas, mas eu, como não tenho nenhum aqui critério de contrato com a empresa do Lucas, pode ser qualquer um, desde que seja um compressor automático externo que permita uma rápida retirada de alguém do 3º ou 4º andar para o resto do chão e que permita uma elevada qualidade de compressões durante o transporte desde o local até ao hospital, porque quem de vocês já foi a fazer suporte básico dentro de uma ambulância em andamento? Ninguém? Só uma pessoa. Portanto, das duas uma, ou iam devagar e iam fazer compressões viáveis e eficazes, ou se o condutor for a conduzir demasiado rápido, vocês o que estão a fazer é cócegas. Ou estão a arriscar a vossa vida em prol da outra pessoa. E arriscar a vossa vida numa travagem mais brusca, vocês são capazes de ter com o vosso colega à parte da frente. Aí é a importância deste compressor automático externo de, então, maximizar quer a segurança, quer a eficiência das manobras durante este transporte. E o que nos custou muito, e é isto que, se calhar, a imagem de marca, é mudar o nosso paradigma. Nós só estávamos habituados a utilizar o convencional, SAV. Se o SAV resulta, recupera. Se o SAV não resulta, verifica o óbito no local. Nós temos que mudar a nossa mentalidade para, quando temos uma vítima que está em paragem refratária, mudar do stay and play, que era o antigo, para aquilo que, atenção, que isto é uma mnemónica minha, para o stay for 10 minutes and run. Portanto, é ficar no local 10 minutos, ao fim de 10 minutos uma paragem refratária e fazer tudo para rapidamente se agilizar o transporte para a unidade, para o centro de ECMO. Utilizar compressores automáticos externos, então, para maximizar quer a segurança, quer também a eficácia. É preciso treino das equipas para rapidamente retirar e transportar a vítima para os centros de referência e, acima de tudo, nós não paramos de fazer aquilo que fazemos melhor. É manter SAV de elevada qualidade durante todo o transporte. O que trata os doentes não é o ECMO, não é o compressor automático externo. O que trata ou são todas as medidas que englobam o suporte avançado de vida, quem gera é a equipa de suporte avançado de vida. Portanto, é dar fármacos quando é para dar fármacos, é para dar choques quando é para dar choques, ou não é para dar choques quando não estão indicados choques. Porque tudo o resto vai acrescer àquilo que nós estamos a fazer naquele momento. Se não fizermos isto, claramente nós não vamos conseguir tratar e só estamos literalmente a pensar na preservação de órgãos e o nosso intuito enquanto profissionais é, acima de tudo, tratar a vida, mas quando a vida não é possível depois de ser tratada, pensar que existe algo mais para além da vida. Isto começou em 2016, portanto, a integração da área metropolitana de Porto com o projeto da paragem refratária. Quando achávamos que em 2022, no início de 2022, chegávamos ao nosso platô daquela curva de aprendizagem, reiniciamos novamente outra curva de aprendizagem. Temos desde 2 de maio deste ano aquilo que é um projeto piloto, também que é constituído por 2 VMERs da área metropolitana do Porto, que é constituído pela VMER de São João e pela VMER de Santo António, naquilo que são o estabelecimento de alguns critérios que podem definir colocação de ECMO na rua na paragem refratária, em circunstâncias que é para oferecer tratamento aos doentes. Portanto, casos muito específicos que têm de ser muito bem avaliados. Portanto, isto aqui tem muitos... Eu pus isto especialmente para não se ler, porque isto não interessa propriamente, mas são casos muito específicos que vão ser submetidos e queremos minimizar tempo de entrada em bypass, em vena arterial, para oferecer tratamento, porque nós para a DPC, depois a colega vai se prender um bocadinho mais sobre isso, vamos ter mais tempo para isso, mas quando é para tratar temos muito menos tempo para colocar os doentes em bypass. Sendo assim, então, reiniciamos nova curva de aprendizagem. Como? Através de novas metodologias, formação via Teams, em que o coordenador do projeto do ECMO, do Centro Hospitalar Universitário de São João, ministrou formação online sobre o projeto, sobre a alçada do INEM, às 2 VMERs, portanto, a todos os operacionais das 2 VMERs que estão incluídas dentro do projeto, e que tirou todas as dúvidas que pudessem decorrer dessa formação. Mas o que é certo é que internamente dentro da VMER de São João nós achamos que havia coisas que devíamos discutir e ouvir falar segunda vez.
Portanto, optamos por pedir à nossa coordenadora, porque ela também está integrada dentro da equipa da ECMO, falar novamente daquilo que já o coordenador tinha falado e discutir coisas operacionais. Porque quem trabalha na rua tem perguntas operacionais que, fazendo ao coordenador da equipa da ECMO, que não faz rua, não faz sentido aquilo. Portanto, nós achamos que devíamos discutir, e foi esta sessão via Teams também. Portanto, tem aqui algumas pessoas que tinham as câmaras ligadas na altura e eu pedi autorização para depois as utilizar, em que estávamos a discutir propriamente o algoritmo, que não é, se calhar, tão benéfico para aqui. Mas achamos que isto era, novamente, entrar numa curva de aprendizagem e tentar limar arestas, tentar sistematizar, tentar estruturar, para quando isto acontecer, nós temos mais ou menos uma atuação muito parecida. Não é que vamos ter uma atuação igual, mas uma atuação muito parecida e tentar juntar as dúvidas de todos para evitar que dúvidas grandes surjam na altura, que é o pior cenário. O que é que eu vos quero deixar? Existia um grande desânimo das VMERs por não haver resultados positivos de início. O que é que nós fizemos? A equipa, especialmente a de São João, porque já levava um ano de avanço relativamente às anteriores, decidimos fazer aquilo que nós já internamente fazíamos, é um reforço positivo às equipas. Porque temos que reconhecer que a curva de aprendizagem existe em qualquer situação nova e nós, neste momento, como vos disse, estamos a iniciar nova curva de aprendizagem. Dar feedback às pessoas, às equipas. As pessoas podem não conseguir estar lá o tempo suficiente para ver o doente entrar em bypass ou ouvir a decisão se é para ICPR, se é para DPC, se é o que é, porque se calhar tiveram outra ativação. Mas assim que possível, alguém que seja um elo de ligação entre o intra-hospitalar e o extra-hospitalar, dizer, olha, nesta situação o doente que vocês estão a prestar foi por estas razões para DPC. Por estas razões o doente foi para ICPR. Por estas razões o doente nem foi para ICPR nem para DPC. Podemos melhorar aqui algum aspecto. O feedback é importante não só a nível de autoestima individual, como em termos de equipa. Nós víamos a falar do almoço, quando integraram as 3 outras VMERs na primeira fase do projeto piloto, transportaram várias paragens refratárias que não integraram nem para ICPR nem para DPC e que desmotivou inteiramente as equipas e era isso que nos chegava. Até ao momento em que Santo António foi elegível, a paragem refratária de Santo António foi elegível para DPC. A paragem refratária de Pedro Espano foi elegível para DPC. Segundo DPC, terceiro DPC, dúvidas se era para ICPR. E as pessoas começam a ficar motivadas relativamente a isto. É extremamente importante manterem sessões de treino com os demais agentes de proteção civil com quais a gente trabalha, quer seja do INEM, dos bombeiros e da CVP, da Cruz Vermelha Portuguesa. E deixo-vos 5 pontos, mensagens assim, tópicos para ficarem. É preciso aceitar a mudança de paradigma, do stay and play para o stay for 10 minutes and run. É preciso reconhecer que ao fim de 10 minutos temos uma paragem refratária. É preciso avaliar só meramente os 4 critérios que estão no documento de consenso. Esqueçam lá os critérios de inclusão para ICPR e critérios de inclusão e exclusão para DPC. Esqueçam isso tudo. Se integrar aqueles 4 que eu vos mostrei, é para transportar o doente. Não interessa mais nada. Alguém no hospital lá tomar a decisão se não é para nada, é para ICPR ou é para DPC. Isso não é a decisão de quem está a fazer rua. Dar reforço positivo às equipas de VMERs e, acima de tudo, dar feedback. E a última mensagem, que é a mais crucial. Keep it simple. Não inventem. Está tudo inventado, só temos que aprender uns com os outros, quer eu convosco, quer vocês comigo. Esta partilha de experiências é essencial para que vocês cometam menos erros possíveis que nós já cometemos anteriormente e isso permite uma curva de aprendizagem largamente superior e muito mais rápida do que nós. O sorriso, que foi no 10 de julho de 2015, surge em qualquer situação que vocês possam ter. Essencialmente, os sorrisos são muito mais abertos quando é para ICPR, portanto, fornecemos tratamento aos doentes. Mas nós temos que assumir que o sorriso deve e pode aparecer quando sabemos que os nossos doentes foram para dadores em paragem cardiorrespiratória. Acima de tudo, aceitar que fizemos o melhor que era possível para eles. Não conseguimos foi tratar aquele doente, mas conseguimos permitir que se os 2 rins daquele doente que foi aceito como morto possam tornar a vida de 2 pessoas insuficientes renais crónicas em programa de diálise, com diálise 3 vezes por semana, largamente fique com muito mais qualidade que aquilo que era até à data de então. E sem dúvida que o esforço das equipas, eu tenho que trazer a melhor equipa de VMER do mundo,
e arredores, e da galáxia, porque nós fizemos uma viagem pela galáxia, sem dúvida que as equipas têm que estar muito coesas. E só assim é que nós poderemos montar projetos pilotos, levá-los a bom porto e, acima de tudo, mostrar resultados que depois também podemos falar um bocadinho sobre eles. Agradeço a vossa atenção, estou disponível depois para qualquer questão que possa haver. Obrigado. Obrigado, enfermeiro Mário Branco, pela sua clareza e objetividade na apresentação desta temática e também por cumprir o tempo estipulado. Agora passo a palavra à Irina Silva, que nos vem falar do ECPR no hospital. A enfermeira Irina é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, vertente pessoa em situação crítica, enfermeira na unidade e urgência médica do Hospital São José, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, e enfermeira na viatura médica de emergência e reanimação também do mesmo Hospital de São José. Obrigado, Irina. Ora, então, boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite à organização para estar aqui presente. Cumprimento a mesa, cumprimento a plateia. Venho falar-vos aqui um pouco sobre a minha experiência, estou um pouco dos dois lados, não é? Trabalho no local do hospital onde é feito a canulação dos doentes ECMO-VA quando vêm transportados pelas viaturas ou quando fazem o transporte intra-hospitalar. E também faço viatura médica, portanto, também muitas vezes sou eu que levo para o meu próprio serviço algumas vítimas em paragem cardiorrespiratória. Portanto, acho que é sempre uma experiência interessante de partilhar. Não tenho quaisquer conflitos de interesse. O índice é só para vocês terem uma ideia a minha ideia é vir-vos aqui falar um pouco sobre contextualizar o que é o ECPR e depois falarmos da realidade do nosso hospital. Então, o ECPR é uma coisa muito simples. Então, temos uma veia de onde extraímos sangue venoso do doente, passa numa membrana de oxigenação, esse sangue é arterializado e, através de uma bomba de alto fluxo, é devolvido por meio de uma artéria a esse mesmo doente. E tudo isto acontece enquanto a vítima se encontra em paragem cardiorrespiratória. Possibilita desta forma a intervenção para detecção de causas de paragem, bem como para recuperação no caso de ser uma causa de paragem reversível. Portanto, porque é que o ECPR é bom? É uma técnica que melhora o fluxo sanguíneo, é uma técnica que melhora, por conseguinte, o fornecimento de oxigênio através da sua membrana de oxigenação e assim previne a lesão de órgão e previne a lesão cerebral hipóxica. Permite então as tais intervenções que eu vos disse, com a vítima em paragem cardiorrespiratória, por forma de identificação ou tratamento das mesmas causas de paragem. Também o Conselho Europeu de Ressuscitação, já nas suas guidelines de 2021, diz que em vítimas altamente selecionadas é uma técnica a ter em consideração. Então, mas porquê é que nós vamos optar pelo ECPR e não vamos manter as manobras convencionais, que é aquilo a que todos estamos habituados e sabemos que muitas vezes até resultam? Os estudos, aquilo que nos dizem, evidência científica, e trago aqui este título de curiosidade porque é relativamente recente, é um estudo feito em paragens extra-hospitalares, com um universo de 654 vítimas que foram submetidas única e exclusivamente ao SAV convencional que todos conhecemos e 160 vítimas que foram submetidas a SAV convencional mais a CPR. E qual é a conclusão a que eles chegaram? Existe uma diminuição de 25% da probabilidade de sobrevivência a cada 10 minutos de paragem cardiorrespiratória, além dos 30 minutos pós-paragem. O ECPR está efetivamente associado a um aumento da sobrevida em todas as paragens com uma duração que seja inferior a 60 minutos e existem mais hipóteses de sobrevivência com um SAV de qualidade até cerca de 20 minutos pós-paragem. O ECPR, se for implementado aos 20 minutos, as hipóteses de sobrevivência com uma recuperação neurológica favorável aumentam consideravelmente. Também aqui um outro estudo a título de curiosidade, que é um estudo randomizado. Este estudo tem uma abordagem hiperinvasiva do ECPR, ou seja, qual era o objetivo? Era chegar ao local e fazer a extração o mais rápido possível da vítima e transportá-la para a ECPR. Qual foi a conclusão a que eles chegaram? Se os pré-requisitos fossem cumpridos, ou seja, paragens assistidas com SPV imediato, com manobras de grande qualidade e um transporte imediato para a ECPR, aquilo que nós tínhamos era um benefício no outcome neurológico dos sobreviventes que tinham sido submetidos a ECPR e também um benefício em vítimas com reanimação cardiopulmonar convencional superior a 45 minutos. Ora então, mas o ECPR não é inócuo e tem várias complicações, nomeadamente para a vítima, não é? Complicações do foro hematológico, do foro não hematológico, como a infecção, isquemia do membro, dificuldade na canulação, enfim. E outras que eu não vou mencionar aqui porque ia estender-me, mas do foro ético, do foro económico, portanto é uma técnica que é cara, que é dispendiosa, somos um país pobre e portanto é preciso ponderar muitas coisas quando achamos que, sim senhor, vamos levar esta vítima para a ECPR. Então, quais são as condições que nós devemos ter, assim, de uma forma geral, para que tenhamos os melhores resultados possíveis?
Vítimas criteriosamente selecionadas, um tempo no flow curto, ou seja, um tempo em que ainda não se começou o SBV, que seja o mais curto possível, que a reanimação seja de elevada qualidade, ou seja, as manobras de SAV sejam de elevada qualidade, e um tempo de low flow curto, ou seja, o tempo em que estamos até e colocar a vítima em ECMO-VA, que seja o mais curto possível. E depois, como é óbvio, que haja uma coordenação entre a equipa de SAV, a equipa de ECMO, os meios complementares de diagnóstico, a unidade que recebe o doente, enfim, que tudo funcione por forma que os melhores outcomes advenham. Quais são os critérios para a CPR? Portanto, o ELSO, que eu não vou mencionar, o ELSO é a Extra Life Corporeal Organization, que é a entidade mundial que emana guidelines acerca deste tipo de intervenção. Eles já tinham lançado algumas diretrizes sobre quais eram os critérios para estas vítimas e tinham falado de idade inferior a 70 anos, paragens assistidas, ritmos não assistólicos, TCO2 acima de 10. Nós, no Hospital de São José, elaborámos os nossos próprios critérios de intervenção e, claro que vão sempre de acordo com aquilo que eles disseram, mas de forma a podermos uniformizar para que toda a gente soubesse do que é que estamos a falar e ser mais fácil para quem está na rua decidir leva ou não leva esta vítima. Então, aquilo que é importante, paragem, idade inferior a 65 anos. E porquê que só temos aqui os 65 anos e não os 18 anos, como o colega anteriormente falou? O nosso programa preconiza salvar a vida da pessoa e, se isso não for possível, então sim partimos para o programa da dor de coração parado. Portanto, se a vítima depois, quando se decide que é para da dor de coração parado, não tiver mais de 18 anos, está excluída do programa. Mas, enquanto é transportada para a CPR numa perspectiva do vamos tentar salvar-lhe a vida, os 18 anos não são importantes. Como tal, aquilo que nós fazemos é paragem inferior a 65 anos, sempre que haja sinais de vida durante as manobras de reanimação, sempre que haja sinais de hipotermia, sempre que haja suspeita de uma intoxicação medicamentosa, essa vítima é sempre considerada para a CPR. Se isto não acontecer, o que é que nós temos que ponderar? Se existem estas comorbilidades major, se a paragem é presencionada e se o SBV acontece até 5 minutos pós-paragem, se o ritmo inicial é não assistólico, e é só isso que nos interessa, e se o ETCO2 se consegue manter acima dos 15 milímetros de mercúrio. E que depois o tempo até ECMO, numa perspectiva de vamos salvar a vida desta pessoa, não se ceda até aos 60 minutos. Se nada disto acontecer, se nestas condições não forem garantidas, aí sim temos uma vítima que está suscetível de entrar no programa da dor de coração parado e aí temos que ter idade superior a 18 anos, tempo de SBB que já se pode estender até aos 15 minutos, um tempo de SAV até 30 minutos e um tempo até ECMO que pode ir até aos 150 minutos. Se nada disto acontecer, as manobras convencionais de SAV com as quais todas estamos familiarizados. Então, no contexto, o que é que acontece? Uma paragem, SPV imediato de preferência, a equipa da VMER chega, iniciamos manobras de SAV e agora? Quando é que nós vamos decidir, vamos ou não vamos? Porque eu faço viatura médica e com certeza estão aqui algumas pessoas presentes que também o fazem e o constrangimento é muito grande. Somos dois a decidir, não há muita ajuda, não é? Depois temos a ajuda sempre dos TAEs e dos bombeiros que dentro dos seus conhecimentos tentam sempre colaborar na decisão, mas não é fácil, somos poucos e estamos a decidir sobre a vida de uma pessoa. E muitas vezes no início do programa tínhamos este sentimento de se calhar se ficarmos aqui vamos conseguir salvá-lo e se calhar vamos para lá e isto vai ser uma atrapalhada e o transporte vai ser o caos e chegamos lá e depois não conseguem canular e depois se calhar vai morrer e afinal depois se tivéssemos ficado isto tinha corrido tudo bem. Portanto, estas coisas é importante ponderar e as pessoas fazerem as coisas com uma consciência tranquila. E, portanto, o momento em que se decide que vamos embora é um momento em que já temos alguma margem de SAV que nos dá alguma tranquilidade para pensar fizemos aqui coisas importantes, não resultaram, então vamos tentar o ponto a seguir. E é sobre isso que vos falo a seguir. Ponto de decisão. A evidência científica diz-nos que este primeiro estudo que vos trago diz-nos que, além dos 16 minutos de manobras sem recuperação da circulação espontânea, as hipóteses de sobrevivência com uma boa recuperação funcional caem abaixo de 1%, e este segundo estudo diz que cerca de 50% a 90% dos sobreviventes atingem a recuperação da circulação espontânea entre o 8º e o 24º minuto pós-manobras convencionais. Ora, portanto, posto tudo isto que vos falei até agora, o que é que o ELSO nos diz? O ELSO, que é a tal entidade que emana guidelines sobre esta situação. É razoável considerar o início da canulação após 10 a 20 minutos de manobras e desde que as vítimas sejam criteriosamente selecionadas, é altamente justificado que assim aconteça. Isto, no fundo, é a janela que permite o equilíbrio entre as manobras de SAV foram feitas, foram bem feitas, estamos tranquilos, mas temos que chegar lá a tempo do SCPR ainda ser eficaz. Portanto, é o equilíbrio funcional entre as duas coisas.
E o que é este tempo eficaz? É a chamada Golden Hour. O que é que se pretende? Pretende-se que até aos 60 minutos os doentes sejam canulados em ECMO-VA se estivermos sempre a pensar numa perspectiva de lhes salvar a vida, porque se for para o programa da dor de coração parado, podemos sempre estender até aos 150 minutos, mas nesta perspectiva os 60 minutos seriam o nosso alvo. Então, o que é que a evidência também nos traz sobre isto? Diz-nos que vítimas colocadas em ECMO-VA entre os 30 e os 60 minutos são efetivamente as que sobrevivem habitualmente. E este outro estudo que nos diz, o que vocês têm ao lado, é que após 40 minutos de manobras convencionais, a sobrevivência é inferior a 15%, as vítimas que têm um low flow time até aos 50 minutos habitualmente falecem e os que tiveram low flow time entre os 20 e os 50 minutos conseguem sobreviver, sendo que são mais os sobreviventes entre os 20 minutos e os 40 minutos. Assim sendo, o ELSE aquilo que nos diz é que os 60 minutos são a golden hour para a canulação de um doente em ECMO-VA. Então, mas quais são as implicações a ter em conta quando tomamos estas decisões? É preciso ter em conta sempre o tempo de esforço inicial, o tempo de extração, o acondicionamento, o transporte, as condições do transporte, as condições de extração. A vossa realidade não há de sempre diferente da minha, 6 andares, sem elevador, vamos levar esta vítima no plano duro, com o Lucas, todo meio de banda, com a cabeça para baixo, os pés para cima. Será que o Lucas é eficaz? Conseguimos fazer uma desfibrilação nas escadas até chegar lá abaixo? Se calhar não é muito prudente. Portanto, há muita coisa aqui a ponderar cada vez que nós queremos fazer um transporte de uma vítima. Por isso é que elas devem ser criteriosamente selecionadas. Por tudo isto, este tempo representa um risco acrescido da falência múltipla de órgãos e da lesão cerebral hipóxica. Sempre que há recuperação da circulação espontânea no transporte, o que é que acontece? Causa cardíaca provável, com estabilidade hemodinâmica, a vítima é transportada para a sala de hemodinâmica. Se há instabilidade hemodinâmica, a vítima continua a vir para o nosso serviço na eventualidade de ser preciso colocá-la em ECMO-VA, mesmo que não esteja em paragem cardiorrespiratória, mas uma vez que está instável, pode ter benefício com isso. Se a causa é não cardíaca, à partida, aquilo que acontece é que essa vítima vai sempre para o nosso serviço, sendo ou não sendo depois canulada, consoante a estabilidade hemodinâmica que tenha ou não. E depois fazemos, claro, os cuidados pós-reanimação. Então, quais são as condições que temos que ter para receber esta vítima no local em que ela entra? Trago-vos aqui a título de curiosidade a nossa sala de SPR, foi um sítio escolhido de propósito para este fim. O ambiente é controlado, um local específico, devidamente equipado, com métodos complementares de diagnóstico apropriados, uma equipa organizada, diferenciada, com disponibilidade 24/24, uma unidade que tenha capacidade para gerir doentes em ECMO-VA e um hospital que tenha capacidade de resposta para a detecção e para a resolução das causas potencialmente reversíveis. A título de curiosidade, só porque acho que é engraçado poderem observar, a nossa sala em funcionamento, estamos à espera de uma vítima, a VMER chega com a vítima e, entretanto, as pessoas começam o processo de canulação. O que é que a VMER tem que fazer quando chega ao local? Passagem de dados. Vocês conseguem perceber aqui neste esquema pequenino como é que a equipa se organiza. Um médico de SAV, um enfermeiro de SAV, um enfermeiro de perfusão, que é o que está responsável pelo cardio-help, um enfermeiro de circulante que está naquela posição espetacular de traga-me isto, ponha aquilo, que é sempre espetacular, e um médico de canulação e um enfermeiro de canulação, ou então 2 médicos de canulação. Isto porque quando não há médico disponível, os enfermeiros também têm formação para poderem fazer auxílio, o apoio à canulação do doente. E pronto, a equipa de VMER chega e os dados são passados à equipa de SAV, que são eles que estão concentrados em vamos salvar a vida deste doente, porque tudo o que é do pescoço para baixo está tudo concentrado na canulação. E é assim que deve ser. Temos postos de trabalho atribuídos e ninguém se mete no trabalho uns dos outros, que é para não haver o caos instalado no local. E a equipa o que é que passa? Antecedentes, tempo de paragem, tempo de SPV, tempo de SAV, primeiro ritmo e qual é o ramo em que estão atualmente no SAV, número de choques e fármacos realizados. E o resto não queremos saber mais nada. É sair de cena, que é para a coisa se dar. E porque é complexo, como vocês devem imaginar. Após canulação, foi bem sucedido, os tempos foram atingidos, correu tudo bem, o que é que vamos fazer? Diagnóstico, tratamento, estabilização, gestão térmica, prognóstico neurológico, tudo aquilo que quem trabalha nos cuidados intensivos já conhece. Se a canulação não foi bem sucedida, os tempos foram ultrapassados, o que é que acontece? Temos um potencial de dor de coração parado, consulta do renda, etc, etc, diagnóstico por morte de paragem cardiocirculatória e a gestão do dador. Quais são os nossos dados até ao momento desta tal curva de aprendizagem que o enfermeiro Mário falava? E nós começámos o programa em outubro de 2017, devo dizer que não percebíamos nada disto, nunca tínhamos feito, nunca, não tínhamos tido VV, não tínhamos tido VA, não tínhamos tido nada. Tínhamos tido uma experiência com o VV e era uma coisa assim muito rudimentar.
Tivemos cerca de 114 pedidos até ao dia de hoje, 87 foram aceitos, 62 fazem parte, não são 62, são 64, é um erro que está ali no diapositivo. São 64 que foram feitos pelas viaturas médicas da área metropolitana de Lisboa, 23 intra-hospitalares. 11 recuperaram a circulação espontânea a caminho do local da ECPR, 40 foram efetivamente para a ECPR, 13 foram de dores de coração parado, 3 recuperaram com CPC1, portanto com uma boa função neurológica, 37 óbitos sem doação. Dos intra-hospitalares, 7, daqueles 23 que vos disse, 7 recuperaram com uma boa função neurológica. Portanto, estes dados são muito transparentes e vêm mesmo referir que vale a pena sempre, por causa destes 10, que conseguimos recuperar, claro que sim. Há aqui imensas coisas a ter em conta, que é uma equipa inexperiente, os médicos tinham muita dificuldade em canular, as equipas de viaturas médicas traziam doentes, às vezes completamente fora dos tempos. Nós aceitávamos tudo porque eticamente éramos incapazes de dizer que não, até começámos a perceber que, até começámos a alinhar nesta tal curva de aprendizagem. E foi assim que aconteceu. E depois tivemos 1 ano e meio parados com a pandemia, porque nós éramos um serviço Covid e o programa teve que ficar parado. Neste momento, o programa de dor de coração parado ainda está suspenso pós-Covid, há de reiniciar agora a meio do ano, mas, portanto, isto vem enviesar aqui um bocadinho todos estes números. O que não deixa de ser uma coisa que para nós é motivo de orgulho, não é? Nesta fase já estamos muito mais aptos a trabalhar e a fazer estas coisas e é bom olhar para estes números e ver que dizem 10 pessoas que nós conseguimos salvar a vida com uma boa recuperação neurológica. Quais são as conclusões? A maioria dos doentes admitidos acaba com o potencial da dor, o ECPR efetivamente recupera um número pequeno de doentes, o sucesso está sempre dependente do tempo de no-flow, do tempo de low-flow e da qualidade das manobras de SAV, a ativação precoce da via verde é de extrema importância e o transporte rápido para o centro de ECPR. Deixo-vos aqui com alguma bibliografia e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Irina. Obrigado. Agora passo a palavra à enfermeira Olga Veríssimo, que nos vem apresentar um caso real de uma paragem cardiorrespiratória do pré-hospitalar até o SU. A enfermeira Olga Veríssimo é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crítica e mestre em enfermagem médico-cirúrgica. Exerce funções no Serviço de Urgência Polo A e na VMER do Hospital Geral do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, diferenciado em emergência extra-hospitalar. Obrigado, Olga. Obrigada. Então, para já, quero agradecer à Comissão Organizadora o facto de me ter feito este convite e cumprimentar todos os presentes daqui da mesa, assim como os que estão presentes e os de forma remota, claro. Eu irei fazer uma breve apresentação, uma introdução, mas já estamos aqui eu vou passar alguns slides, porque já falámos aqui em algumas coisas, e depois vou apresentar um caso clínico. Assim, o Mário já falou nisto, por uma crescente indicação de doentes para transplantes e mudanças sociais que são desejáveis, como a diminuição de sinistralidade, então apareceu este despacho, que o Mário já falou e bem, portanto não vou alongar. Iniciou então a colheita de órgãos para transplantação em dadores em paragem cardiocirculatória não controlada, da categoria 2 de máscaras modificada, em que há uma ressuscitação infrutífera, foi falecido fora ou dentro do hospital, sujeito a manobras de reanimação adequadas em tempo, mas sem êxito. Estes doentes requerem então, como os colegas falaram, uma instituição emergente de suporte extracorporal, o ECMO veno-arterial. Para quê? A técnica da RCP avançada, em que isto não é feito não por falta de eficácia, mas sim por escassez de recursos humanos e logísticos, mas parece que já vai ser iniciado, portanto, pelos outros colegas. Ou então por colheita de órgãos em dador de paragem cardiocirculatória. Estamos a falar de critérios de inclusão, que eu vou falar nos critérios de inclusão em dadores de coração de paragem cardiocirculatória, em que o Mário não falou em todos eles. Vamos falar então eu. Critérios de inclusão: PCR presenciado por equipa de emergência no local, tendo no início da reanimação a ritmo desfibrilável, ao choque recomendado se DAE é utilizado. Os timings:
estes timings que se falou muito. O início das manobras deve ser inferior a 15 minutos em SAB ao suporte básico de vida. A PCR até o início do SAB inferior a 30 minutos. A duração do SAB não inferior a 30, que inclui a deslocação até ao nosso SU, que é o centro de referenciação. A distância do local da ocorrência até ao centro de referência inferior a 30. O início do SAB até ao centro de referência inferior a 90 minutos. O tempo total da PCR até ao nosso serviço de urgência, 120 minutos, que será então o tempo total de esquema quente extra-hospitalar. Os 150 minutos, que também falaram, até o início da preservação dos órgãos. Ou então os 10 minutos, e temos também como critérios de inclusão, 10 minutos de SAV sem recuperação da circulação espontânea. Como critérios de exclusão, idade inferior a 18 anos ou superior a 65, presença de comorbilidades significativas, história conhecida de doenças potencialmente transmissíveis, história de hipertensão arterial e diabetes que não está controlada, a presença de amputação não traumática de membros que pressupõe já uma doença arterial periférica significativa, uma história de evidência de consumo de substâncias de abuso de via endovenosa, uma suspeita de morte violenta de implicações legais, tais como suicídio ou homicídio, uma evidência de traumatismo major torácico e ou abdominal. Se temos dúvidas nenhum destes critérios de exclusão, 1 ou 2, é a equipa intra-hospitalar que vai decidir. E nunca somos nós no extra-hospitalar que vai decidir se este doente entra ou não dentro do protocolo. Haverá um contacto da VMER com o CODU e com o intensivista posteriormente do serviço de urgência. Aqui existe só para verem que houve um segundo dado estatístico de janeiro de 2020 a julho de 2021 pelo Instituto Português de Sangue e Transplantação, em que, na verdade, houve aqui uma lacuna, uma descontinuidade por causa do Covid. Assim, vou apresentar o meu caso clínico, então. Fui eu e o Dr. João Rua, não fui só eu, como é óbvio. Tivemos uma ativação às 20h34 para Alagoas, Granja do Lumeiro, em Sor, a 20,7 km da base, Hospital Geral. Seria um senhor de 63 anos, uma PCR que foi presenciada às 20h33 e havia uma história de uma patologia que não estava identificada de cardiovascular. A ativação da nossa VMER e suporte básico de vida pelo vizinho às 20h36, a caminho do local às 20h37. Durante a nossa deslocação, tivemos conhecimento que esse suporte básico de vida foi efetuado por um vizinho e que era bombeiro. À chegada da ambulância, ficámos a saber que iniciaram com ritmo desfibrilável. Por nós foi logo colocada a possibilidade de então recuperar este doente, ao CPE, como os colegas falaram, entrar dentro do protocolo. Aqui os timings foram conseguidos, 12 minutos até o início do suporte básico de vida com a equipa de emergência, inferior a 15. A nossa chegada ao local, às 20h52, desculpem, em que, dando conhecimento pela tripulação da ambulância, em suporte básico de vida com DAE, já tinha sido fornecido 6 choques. Iniciámos logo SAV, 20h53, com o nosso monitor, claro, 7º choque, mais 2 minutos de SAV, uma via aérea colocada com TOT, ventilação mecânica invasiva com uma FiO2 100%, colocação de sistema de compressões torácicas mecânicas, acesso venoso e a medicação que está preconizada, não é? Adrenalina e amiodarona. Após isso, mais 8º choque, mais 2 minutos de SAV e colocação de um segundo acesso. Ao 9º choque, na avaliação de ritmo, demos a adrenalina, a amiodarona que é preconizada, SAV 2 minutos e o doente recupera. Portanto, temos aqui 6 minutos. Os timings aqui também foram conseguidos, perante que já demonstrei, 30 minutos
mas aqui poderia acontecer que o doente não tivesse recuperado nestes 6 minutos, tínhamos 10 minutos e avançávamos com o doente. Não foi esse o caso. O doente recuperou circulação, transporte do doente para a ambulância, mantendo sempre os dispositivos colocados, o Lucas e tudo mais, como é óbvio. Nos cuidados para a reanimação, o doente entra novamente em PCR. Reinicia-se novamente SAV, sistema de compressões torácicas colocado, como é óbvio. Critérios de estabilidade e com indicação de fornecer dados ao CODU. Transporte para o hospital, mas antes disto foi comunicado à família para que tivesse alguém presente no hospital, sempre que possível, para que houvesse uma entrevista com o médico depois para falar e dar conhecimento. Esta velocidade da nossa decisão para transporte tem que ser de forma constante, sem acelerações nem desacelerações. A caminho do hospital, começava às 20h27, com o bombeiro a conduzir a VMER. Eu fui com o médico. A chegar ao hospital às 22h01, a equipa intra-hospitalar já estava à nossa espera, como é óbvio. Mais uma vez conseguimos manter os timings, os menos 90 minutos, chegámos em 68 com SAV. Mas, sinceramente, ao sair do hospital, sem sabermos disto, a equipa, eu e o João, ficámos um bocadinho... Não foi bem para isto que a gente queríamos mais. Mas durante a noite ficámos a saber que o doente foi para dador, sendo a primeira vez que colheita de rins em doente em paragem cardiocirculatória no nosso hospital. Como reflexão, o tempo é escasso. Tudo conta. A reorganização do ambiente que não é controlado, quem faz MER, sabemos todos isto, não é? O hospital é um local controlado, lá fora não. Muita gente à volta. Temos que controlar e superar dificuldades e imprevisto. É um tote que cai, o local onde o doente estava era maquinaria agrícola, quer dizer, o doente não estava ali perto de uma estradinha que a gente o tirasse logo. É punção que tantos choques, a pessoa que estava-me a segurar o soro acabou por exteriorizar uma punção. A roupa que era verão, mas na verdade o senhor estava cheio de roupa para colocar o Lucas, também acabou por ser um bocadinho mais difícil, não era só uma t-shirt. Mas conseguimos fazer o melhor. E é isto. Obrigada pela atenção. Obrigado, Olga. Antes de mais, dar os parabéns aos três pelas excelentes palestras e fazendo também aqui um resumo. Antes de também fazer este resumo e pedir desculpa porque invertemos aqui um pouco a ordem do que estava previsto, porque fazia sentido acabarmos com este caso prático, este estudo de caso que a Olga nos apresentou, e daí o nosso pedido de desculpas de termos trocado aqui um pouco a ordem das palestras. Agora sim, também antes de passar a palavra para a plateia, vão pensando nas várias questões, se é que tem, penso que sim, fazer aqui um pequeno resumo em que o Mário nos apresenta aqui o trajeto que tiveram que fazer, algo que os outros hospitais também terão que fazer, mas poderemos começar já num ponto em que já sabemos os erros, já sabemos as dificuldades que tiveram. A roda já está inventada, por isso não vamos cometer os mesmos erros. E é importante, se calhar, olharmos para estes projetos pioneiros que deram frutos, com um trabalho certo, árduo, com muita formação, muito desalento, muitas vezes de vontade de tirar a toalha ao chão, mas de qualquer forma foram resistindo, foram lutando e neste momento acabam por ser também um centro de referência nesta área. Aliás, já estão com outro projeto, a pensar nesse novo projeto, mais uma nova linha de aprendizagem
que o Mário e a sua equipa terá que fazer. Depois a Irina também nos trouxe aqui um pouco a perspectiva do que é o ICPR, ou seja, após uma PCR que seja refratária às manobras convencionais, pensarmos em colocar nessa pessoa suporte de vida extracorporal, que eventualmente, e a nossa perspectiva e o nosso objetivo é sempre salvar aquela vida, mas podemos, por vários motivos, e podem ser não só da nossa parte a nível do cumprir aqueles timings que vocês viram, mas muitas vezes por outras situações até da própria situação da paragem, etc. Pronto, e deu-nos aqui a perspectiva muito de que a doação, penso que naqueles números que apresentou, 13, que conseguiram reverter a situação, que parece um número muito pouco, mas podemos pensar que poderia ser 0, por isso já é muito. 10, pronto, mas sim, ok. E depois a Olga finalizou, e muito bem, e como eu digo, às vezes os últimos também são sempre os primeiros, com um caso prático aqui da nossa casa, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Como viram, Soura é muito perto e às vezes nestas situações parece tão longe, os timings escapam-se, os tempos rapidamente se esgotam. Acredito que no final deste doente entrar na sala de emergência, como ela manifestou, algum desalento, que afinal, pronto, foi para dar dor, mas temos que desmistificar isto, porque quando não salvamos, quando não conseguimos salvar aquela pessoa, de certo que vamos salvar outras pessoas. E aqui temos que fazer esta mudança de paradigma. Volto ao início, àquilo que disse. O propósito destas vias verdes de reanimação é sempre salvar a vida, mas quando assim não for, para dar dor, que é sempre uma opção mais que válida, e sabendo que a nível de transplantação poderemos fazer toda a diferença. Não sei se agora na plateia alguém tem alguma questão que queira fazer aos nossos palestrantes. Lá em cima. Muito bem. António Costa, enfermeiro aqui do CHUC e da VMER do HG também. Tinha duas questões. O Mário falou relativamente aos critérios de inclusão, que tínhamos apenas que respeitar aqueles, e pedi-lhe que explicasse. Eu penso que percebi, mas gostaria que explicasse melhor o porquê. E depois, à Olga, ela falou do sentimento que queria mais, e queria que explicasse melhor o sentimento depois de entregar o doente, o porquê de querer mais, e se achou que aquilo que fizeram, que a equipa fez, foi bem ou mal feito, digamos assim. Obrigado. Mário? Olá, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Efetivamente, aquilo inclui-se naquela última take-home message que eu pus. É KISS. Keep it simple. Os critérios abrangem tanto os doentes que vão entrar para ICPR como para DPC. E como viram, e que a Olga só vos pôs ali critérios para DPC, nós temos critérios para DPC de inclusão, de exclusão, e temos critérios de inclusão para ICPR. Foi esse erro que nós cometemos no início. Era a equipa de pré-hospitalar querer já definir que o doente era para DPC ou que era para ICPR. Erro total. Por isso é que eu quero transmitir os nossos erros. O que nós temos que focar-nos é, nós temos uma paragem refratária, que se vocês virem nas guidelines de 2021, está lá muito bem plasmados os critérios, não tem erros de inclusão para ICPR, inclusão e exclusão para DPC, que eles dizem é critérios de paragem refratária, e
avaliar se o doente é transportável para centros de referência de ECMO que lhe possam oferecer algo mais do que aquilo que é convencional. Portanto, se nós incluirmos aqueles 4 critérios, paragem refratária, paragem cardiorrespiratória presenciada e rapidamente iniciadas manobras ou ritmos desfibriláveis à entrada. E a Olga disse uma coisa, apesar de no documento de consenso do INEM dizer que é um ritmo desfibrilável ou ritmo desfibrilável, nós lá em cima o que estamos a fazer é ritmos diferentes de sistolia, porque a atividade elétrica sem pulso dura muito pouco tempo depois da paragem. Portanto, esses não vão ser incluídos para ICPR, decididamente. Porque tem um tempo de no flow que nós não sabemos qual é. Mas poderão integrar critérios para DPC. Mas isso não interessa para nós. Da equipa de pré-hospitalar, o que interessa é, temos um problema. Qual é a nossa resolução? SAV. Cumpre os 4 critérios que vêm a seguir, portanto, idade entre 18 e 65 anos, e a Irina disse muito bem. Aquilo é um programa que está formatado para o adulto. Acima de 65 anos não dá propriamente para dador, legalmente, ainda se bem que existam às vezes áreas cinzentas, 65 e alguns meses, ou 66 até se perceber, e 66 anos às vezes. Pronto, são áreas cinzentas, são as áreas cinzentas, mas se nós tivermos uma criança, ou um adolescente com 15 anos em paragem refratária, certamente que a gente o transporta e não decidimos. A decisão passa por chamar a equipa de ECMO à sala de emergência da pediatria e eles é que vão decidir. É raro uma criança ou um adolescente parar por causa cardíaca na rua, não é? Sabemos todos isso. Mas se tivermos, nós estamos formatados para isso, independentemente da idade, uma paragem refratária que inclua aqueles 4 critérios, a gente transporta, independentemente se é para adulto ou se é para a pediatria. A equipa de ECMO depois logo decide o que é que se faz. O pior que pode acontecer é eles certificarem o óbito na sala de emergência. O melhor que pode acontecer ou é salvar a vida daquela pessoa ou é salvar 2 vidas se forem 2 rins transplantados. Olga? Então é assim, o que nós fazemos na rua e no hospital, nós queremos salvar vidas, não é? E, na verdade, conseguimos reverter a PCR. Posteriormente, ele para novamente. É claro que fizemos tudo ao nosso alcance, mas eu não comentei na apresentação, mas é claro que desde que nós saímos da base e tivemos conhecimento que o doente estava em ritmo desfibrilável e que já estava tinha DAE e que estavam em ritmo desfibrilável, como estou a dizer, portanto, era tudo para dar certo, não é? Mas é o que aconteceu, fizemos tudo o que podíamos fazer, acabou por não ser bom para o doente, se é que assim podemos dizer, mas foi para a dor. Mas queríamos mais, como é óbvio, queríamos salvar a vida do doente, é isso. Mas o Mário já me disse que não podemos falar nisso. Eu acho que... Posso? Eu acho que aquele segundo sorriso que eu falei no último slide, que é o primeiro sorriso, é aquele sorriso aberto que a gente salvou a vida, para além do SAV, salvamos com o ICPR. O segundo sorriso é aqueles que a gente sabe que fez tudo. Isto é o tal feedback positivo, que é muito importante que vocês no vosso centro, nem às equipas. O feedback. Eles tiveram feedback, se calhar não pela via que nós preconizamos, que é uma via direta, mas o sorriso que permanece um sorriso de felicidade, porque nós fizemos tudo, o que era humanamente possível, que a ciência permite, naquela situação, porque a ciência já permite muito mais em algumas situações em que ainda não é a nossa realidade, mas salvamos outras vidas. Portanto, vocês fizeram o primeiro transplante derivado a um dador em paragem cardiocirculatória porque vocês fizeram tudo bem. Okay. Tudo bem. Eu também tenho a mesma opinião, por isso é que eu estava a provocar a Olga. É claro que nós saímos do hospital, do nosso serviço de urgência, diria que os 2 de rastros. E vínhamos de rastros no sentido que, pronto, tudo bem,
entregámos tudo o Fizeram que tínhamos a fazer. Mas logo no meio da noite já nos estavam a mandar mensagens a dizer o que é que se tinha passado e tivemos um bom feedback da nossa coordenadora e tudo bem, e houve elogios, não estou a pôr isso em questão. Eu acho é que na altura, não é? Na nossa altura, pronto, é o querer mais, se calhar. Eu estava aqui a falar com a Irina enquanto estavas a falar, aquele doente não era PCPR. Só pela história que te contaste. Sim. Mas isso engloba já um pensamento e muitos doentes, não é? Mas vocês vão de chegar ao ICPR. Vocês vão chegar lá. Como todos nós vamos chegar, vocês vão chegar lá. Quanto mais doentes nós transportamos e mentalizarmos-nos disso, não digo mais rapidamente, mas o dia há de chegar em que vocês vão oferecer tratamento avançado com circulação extracorporal aos doentes e eles vão recuperar a função cardíaca. E atenção, não pensem que os doentes que vão ser colocados todos em CPR vão sobreviver. Porque depois dentro do ICPR, isto é mais um mar que existe dentro do ICPR. Dentro do ICPR eles podem recuperar a função cardíaca e ter uma disfunção cardíaca ligeira e pronto, fazem a sua vida. Ter uma disfunção cardíaca severa e entram em ponto para transplante de coração. Depois vamos ver quanto tempo é que demora a chegar um coração. Não há propriamente aí, não era como de manhã a gente ouvia falar, acabam os rolos de papel higiênico nas prateleiras dos supermercados e passado 24 horas pelo menos estão lá repostos os rolos de papel higiênico. Os corações não se arranjam assim com tanta facilidade. E há doentes que vão ser retirados de circulação extracorporal porque não há mais nada a oferecer àqueles doentes. Portanto, mesmo entrando em ICPR, não é assim tão linear que eles vão sobreviver todos. E sabemos que não. Deixem-me só, eu também não faço pré-hospitalar, mas acho que temos que, eu não sei se é esse o pensamento dos colegas que fazem pré-hospitalar, nós não podemos, e como o Mário e a Irina também falam um pouco nisso, não podemos ir a pensar nos critérios de inclusão e exclusão, seja PCPR ou DPCC, mas muito naqueles 4 critérios do consenso do INEM, que se calhar assim é muito mais fácil até para a equipa do pré-hospitalar, até porque essa decisão não é deles e alguém vai tomar essa decisão na sala de emergência e isto é tudo mais fácil. Como a Olga disse, e concordo com o que o Mário e o reforço que o Mário fez, porque o que ela fez, o que a equipa do pré-hospitalar fez bem feito e salvaram provavelmente 2 pessoas. Por isso, força, Irina. Não sei se está. Eu acho a pergunta de veras interessante, não me foi dirigida a mim, mas tenho só que fazer aqui um parênteses importante, que tem muito a ver com isto que o Mário diz. Eu não sei qual é a vossa experiência aqui, mas a minha experiência com o CODU não é maravilhosa. E, portanto, eu devo dizer que chego lá muitas vezes e aquilo não tem nada a ver com o que foi dito que nós íamos encontrar quando lá chegamos. E ainda há outra questão, que também deve ser semelhante à experiência de quem faz rua, que é, chegar lá, nós não sabemos nada. Nós não temos tempo para saber se tem comorbilidades, se tem isto, se tem... Não sabemos nada disso. Portanto, aquilo que o Mário diz é uma coisa extremamente importante, em muito pouco tempo, fazer 3 ou 4 perguntas que são fundamentais, que é, que idade é que tem? Tem a certeza dessa idade? Sim, senhor. Viu parar? Começou logo a fazer manobras? Sim, sim. Há quanto tempo é que foi? O ritmo era desfibrilhado. Vamos embora. Acabou, o resto depois alguém há de ver. E é que é mesmo assim. O resto depois alguém há de ver. Claro, não estou a dizer esta rapidez toda, vocês sabem que isto não é em 2 minutos, não é? Nós chegamos, avaliamos, pomos acesso, fazemos chave, os 10, 15 minutos, e neste intervalo é que estamos a fazer estas perguntas. Raramente os familiares sabem de grandes doenças das pessoas. Às vezes as pessoas param no metro, param na rua, não está lá ninguém que conheça. Não interessa, a gente não sabe. Por via das dúvidas fazemos o transporte. E lá alguém há de descobrir o que é que se passa. Esta é a minha experiência e tem resultado. Acredito que seja a experiência do Mário e também tem resultado. A viatura médica não tem tempo para estar com esse tipo de questões. Os critérios, quando nós os expomos desta forma, parecem muito complexos. No local, não são assim tão complexos, porque são estas coisas. É a idade, é o ritmo, é quando é que começou o SPV e o resto alguém se vai preocupar. Nem sequer sabemos se está inscrito no renda, se não está. Não sabemos nada disso. Portanto, por via das dúvidas, vamos embora. E depois lá alguém vai ver. Vamos embora, se conseguimos garantir um SAV de qualidade, porque senão não vale a pena sequer sair do local, e se conseguimos garantir que chegamos lá em termos que são adequados, seja para CPR, seja para sedador. E eu acho que é isto é uma mensagem importante de passar. Obrigado, Irina. Ali mais uma questão.
Muito obrigado, parabéns pelas 3 exposições. Eu acho que aquilo que tem que passar de mensagem para todos os que fazem emergência pré-hospitalar, falo pela minha experiência, é que o nosso mindset tem que um pouco mudar, não é? Portanto, em termos de paragem cardiorrespiratória, nós temos que deixar de ter medo ao deixarmos de fazer o stay and play e decidirmos corrermos para o hospital e jogarmos enquanto estamos aí no hospital, nós não estamos a deixar de fazer SAV. E não estamos com os novos dispositivos a deixar de fazer SAV de qualidade. E atrevo-me a ir mais longe. Esta própria maneira de trabalharmos, de iniciar suporte avançado de vida e dirigirmos para o hospital, o seu escopo de paragem cardiorrespiratória tem que ser aumentado. Não só pensar na paragem cardiorrespiratória traumática, que não vai para ICPR, mas na realidade a grande causa de paragem, na maioria das vezes é obstrutiva, mas depois é choque hipovolémico e, portanto, eu estando mais perto do hospital conseguirei dar o tratamento mais adequado a esta vítima e também na paragem cardiorrespiratória da grávida. Portanto, o nosso mindset de estar no local, de estar a jogar e ter medo de eu vou colocar uma vítima de paragem cardiorrespiratória dentro de uma ambulância e ter que cessar manobras dentro do transporte e fica uma ambulância inópita, nós temos que perder esse medo e pensar que, acima de tudo, o foco é para o doente. E depois, como já disse, é keep it simple and smart. Atrás. Uma colega. Força, Mário. Não se importa, a colega que vai fazer a pergunta, não se importa só que eu diga ali uma coisinha ao colega? Claro, força. Aqui o Pedro falou numa coisa que é uma entidade que pode parecer que está fora daquilo que é o alcance do ECMO e que eventualmente pode estar, que é a vítima traumatizada. Pode ter trauma tóraco-abdominal e com lacerações de vasos, que pode aí excluir totalmente aquilo que é a possibilidade de colocar em ECMO vena arterial, senão a gente sanguina os doentes. Mas já fizemos isso. E eu vou-vos dizer que não é assim tão simples gerir estes doentes. Tivemos um doente que foi transportado em manobras de vítima de viação, com trauma aparente tóraco-abdominal, mas o que é preciso perceber é se existe líquido livre no tórax e no abdômen. Na sala de emergência, eu pelo menos na minha não sei se na vossa tem TAC. Tem TAC? Não tem TAC. Sala de emergência? Sim, não tem TAC. Não. Pronto. O que é que nós fazemos? EcoFast. É o que está preconizado. EcoFast negativa tóraco-abdominal. Portanto, critério elegível, ausência de líquido livre. Portanto, em princípio, não há laceração de vasos que impeçam a colocação do doente em ECMO vena arterial. Canular, tempos impecáveis já era para DPC, portanto já tinha tempo superior àquilo que era para tratamento e o ECMO não funcionava. Não dava débito. Porquê? Tinha uma hemorragia do retroperitoneu, que não é visto na EcoFast. Mas o que é que nós podíamos ter feito naquela situação? Nada melhor. O que é que correu mal? Foi o doente morrer. Já estava morto. Correu mal foi não podemos salvar dois rins para 2 pessoas que iam ser transplantadas. Mas não acrescemos em nada aquilo que era a gravidade do doente. Nós só não conseguimos foi oferecer mais do que aquilo que estávamos a fazer. E estes casos são os tais casos cinzentos. Eu já vos disse, não corre sempre bem no ICPR, nem corre sempre bem no DPC. Mas isto são erros que estão descritos na literatura, que nós também não nos podemos dizer, no nosso país é tudo só impecável, os DPCs foram todos canelados à primeira. Nós já tivemos DPCs que integravam critérios e não os conseguimos para ICPR e que passaram para DPC porque não conseguimos canelá-los em tempo oportuno para ICPR. Mas isso também está descrito na literatura. Nós temos que aceitar estes erros, porque não é um erro intrínseco ao português, é um erro intrínseco globalmente e por isso é que está descrito na literatura internacional. E não temos que ter medo de dizer isto em alto e bom som, porque senão vocês não sabem que eles que existem e quando vos acontecer acham que vocês fizeram tudo mal. Não é verdade. Todos nós cometemos erros. Ok, obrigado. A colega? Não sei, está a funcionar. Boa tarde a todos, obrigada e parabéns pelas vossas apresentações. Eu sou a Margarida, sou enfermeira no INEM e neste momento trabalho maioritariamente na ambulância de suporte imediato de vida, aqui da delegação do centro. E tenho 2 questões ou reflexões, se quisermos dizer. A primeira, talvez mais direcionada para os colegas que têm mais experiência neste procedimento intra-hospitalar e extra-hospitalar, obviamente, o enfermeiro Mário e a enfermeira Irina.
no sentido de se tem havido alguma possibilidade de colaboração ou de intervenção em conjunto com as ambulâncias de suporte imediato de vida da região respectiva, portanto, do Grande Porto ou da Grande Lisboa, e de que forma é que esse trabalho é conjunto também, porque não partilhamos essa informação aqui nas apresentações. E depois deixar uma reflexão que, embora sejamos todos enfermeiros, em ambulância de suporte imediato de vida não temos um médico ao nosso lado. E muitas vezes essas decisões, claro, não nos cabe a nós, obviamente, mas fazemos parte integrante delas. E não temos essa segunda opinião, digamos assim, no local, que muitas vezes, e vocês deixaram essa imagem muito bem explícita, que temos condições muito desconhecidas, muitas vezes não temos sequer os antecedentes, fazemos rendezvous com os bombeiros que não têm informação nenhuma, não fazemos ideia de muitas informações, a não ser realmente aquilo que vocês sugeriram de irmos realmente ao concreto e de chegarmos àquilo que são as questões objetivas e deixarmos para depois o resto. Portanto, era essa a reflexão e depois essa questão em relação à colaboração também com os enfermeiros das ambulâncias de suporte imediato de vida, que não temos Lucas connosco. Portanto, muitas vezes a nossa resposta também fica condicionada pelos recursos que temos ou que não temos. Obrigada. Parabéns. Obrigada, colega. Irina. Mário. Quem quer responder? Pergunta difícil. Lá em cima no norte resolvemos isso facilmente. Eu conheço este, tu conheces aquele, o Mário vai falar à CIV de Gondomar, vai falar à CIV de Valongo e vai falar à CIV de Vila de Conde. Entretanto, o Mário vai falar a uma pós-graduação disto, vai falar a um congresso isto e depois chamam o Mário para ir falar por acaso para o interior ainda não me chamaram lá, que lá como se bem. É sempre... Mas não posso queixar das outras duas CIVs que eu fui lá, também me deram de comer, não foi mal. Mas, efetivamente, foi isto. A CIV de Gondomar foi um convite interno da coordenadora que me pediu para ir lá falar sobre isto. Efetivamente, os colegas não fizeram parte, que eu disse na altura, quando fizemos a formação para as MERs, que os colegas das CIVs deviam saber, formalmente não estavam integrados no protocolo, no projeto, mas deviam saber aquilo que a gente andava a fazer, porque vocês são parte integrante. Já falei ali... E peço desculpa, isso foi um erro da minha parte, falei nos tripulantes, mas vocês são parte integrante, porque vocês são depois quem nos também dão informação em algumas paragens que nós lá chegamos e vocês já estão a desenvolver a ressuscitação avançada. E foi assim, mas eu disse na altura ao Instituto, à Direção Regional Norte, que vocês deviam ser envolvidos. Obrigado, Mário. Foi informalmente. Não sei se tenho que dizer como é que foi lá em Lisboa, mas na realidade é assim, não existem muitas CIV ao redor de Lisboa, existe a CIV Lisboa. Habitualmente a CIV Lisboa, quando é ativada para uma paragem, a VMER vai sempre também, portanto estamos ali a desperdiçar dois meios diferenciados, que é sempre bom. E portanto aquilo que acontece é que a CIV já nos trouxe doentes e trouxe com a VMER. Portanto, a formação... Nós fizemos a nossa viatura médica, nós, o EM, ou seja, nós, Medicina Intensiva, nós que fazemos a formação para a colocação do ECMO-VA, fizemos a formação à nossa viatura médica e as outras VMER da área metropolitana de Lisboa, foi um bocadinho isto que o Mário está a dizer. Não sei quem vai lá dizer como é que é, explica lá, e coitados que os colegas não sabem bem como é que se faz. Santa Maria fizeram a sua própria VMER, mas depois nós recebemos doentes da VMER Garcia de Horta, VMER Barreiro, sei lá, enfim, não é? VMER Beatriz Ângelo, VMER, há tantos hospitais ali na zona, não é? A VMER Amadora, enfim. E, portanto, foi assim. As pessoas foram aprendendo umas com as outras, à boa moda portuguesa, com o passa-palavra e com o diz que disse. Foi assim que aconteceu. A CIV Lisboa tem esta condicionante. É só uma e estão sempre acompanhados. Portanto, raramente fazem sozinhos uma coisa destas. Quando há uma paragem, a VMER vai lá também. E depois olhamos todos uns para os outros. Estás aqui também? Sim. Então, mas porquê é que viemos nós? Que ridículo. Pronto, é isto, enfim. É verdade, estou a dizer a verdade. Portanto, muitas vezes o transporte que aconteceu já com a CIV foi acompanhado de VMER. Mas, se tivessem que aprender, ia ser como as outras. É assim que se faz? Então explica lá, pomos como? Fazemos? É isso que temos que ver? Está bem, então a próxima vez já sei. É isto. É o que temos. Obrigado, Irina. Última questão? Ok, depois... Vamos terminar após esta questão.
Olá, boa tarde. Pedro Luís, enfermeiro do Serviço de Urgência do Hospital de Val de Sousa, Penafiel, e coordenador da FMER Val de Sousa. Eu vou fazer uma pergunta um bocadinho provocatória aos três, para também tentar perceber um bocadinho a vossa realidade. Eu, na minha FMER, tenho muita dificuldade, nomeadamente em relação aos tempos, certo? E eu passo dados ao CODU. Quem decide se o doente é incluído ou não, se tem critério ou não para CPR, não será certamente o CODU. Porventura, o CODU irá contactar os centros de ECMO, o centro de ECMO contacta novamente o CODU e o CODU contacta-nos a nós. Eu já tive várias situações e tenho a felicidade de já ter um par de rins à minha mão e pelo menos uma vítima recuperada, mas eu estou muito tempo à espera de uma resposta do CODU. E a minha pergunta é a seguinte: vocês que trabalham diretamente com centros de ECMO, se vocês alguma vez fizeram uma via paralela de comunicação contactando diretamente os vossos centros? E porquê é que uns conseguem fazer isso e outros estão altamente dependentes no tempo de espera catastrófico? Porque eu estou a muito tempo de espera, a muito tempo de distância do meu centro de referenciação para ECMO. Eu no Val de Sousa tenho distâncias de cerca de 1 hora em emergência até chegar ao local. Portanto, este doente à partida está ultrapassado, não é? Mas também é verdade que tenho doentes que estão muito próximos e eu estou muito tempo com o doente à espera na ambulância, à espera de decisão, porque eu não vou transportar um doente sem avaliação do CODU. Mas muito provavelmente vocês conseguem fazer porque vocês usam uma via acessória. Eu gostava de perceber se será lógico, no futuro, todas as remédios que podem entrar nestas linhas, nestas vias de referenciação para ICPR, se não deverão ter o contacto direto com os vossos centros e, obviamente, porque nós estamos sob dependência direta do CODU, temos a avaliação direta do CODU, mas não estamos completamente dependentes desta passagem de dados. Então, Obrigado, colega. Só um de nós é que pode responder e como o Mário me diz algumas vezes, vocês lá são muito mal comportados. É verdade, nós somos muito mal comportados. Vocês nem passam dados ao CODU, é verdade também. Muitas vezes fazemos isso. E então na via verde PCR ainda é mais frequente. E porquê? A maior parte dos doentes que nos chegam são viatura médica de São José, por motivos óbvios, proximidade com o hospital. A área a que São José dá resposta é a área que em 10 minutos estão no hospital. Portanto, faz todo o sentido que seja a VMER que mais nos traz doentes. E depois nós trabalhamos todos juntos e conhecemos todos. Até temos o telefone uns dos outros. Portanto, quer dizer, o médico que está na VMER de São José a fazer turno, muitas vezes sabe quem é o médico que está na medicina intensiva e que está de ECMO, não é? E que, olha, temos um doente assim, podemos levar, podemos. E depois é os TAE a dizerem, mas temos que dizer ao CODU, eles vão ficar furiosos. A gente já diz. Isto agora é mais importante. Pronto, e depois fazemos a chamada para o CODU, dizer, viemos para São José, porque fizemos o contacto. Isso não é assim que se faz, pois, nós sabemos, peço imensa desculpa, mas isto foi assim para agilizar o processo. Não é certo, sabemos que não é certo, mas a verdade é que aquilo que vos acontece a vocês também nos acontece a nós. E nós vivemos isso com quem? Com as outras VMER com quem não temos esta relação estreita. Coitados, às vezes estão 20 minutos só no passa a palavra de um para o outro e de um para o outro. É frequente. Também já temos tido situações que correm bem, porque, como devem imaginar, trazer uma vítima do Garcia de Horta, que é na margem sul, em Almada, em tempo útil até chegar ao Hospital de São José, que é no centro de Lisboa, não é fácil, e já aconteceu e correu bem, e foi através do CODU. Portanto, isto vai sempre muito depender de quem lá está e da forma como a pessoa tem capacidade de articulação. Mas o processo normal de acontecer é esse. O médico da VMER contacta o CODU contacta o centro de ECMO diz que sim, e o CODU volta a dizer ao médico da VMER que pode levar o doente para aqui ou para ali. Isto é importante, e vou fazer aqui um parênteses, porque em Lisboa temos 2 centros que fazem, Santa Maria e São José. Portanto, é muito chato, às vezes, não é? A viatura médica de Santa Maria está numa PCR, que até está perto do Hospital de São José, e São José também estava numa PCR e levou sem dizer nada a ninguém. E agora o CODU não sabe que estão lá um doente na via verde PCR de São José. E diz a Santa Maria para ir para São José também. E não pode ser. Portanto, temos que pensar que estes constrangimentos existem. Portanto, quando contornamos as regras, temos sempre que ter este cuidado de vamos para São José sim, mas telefona ao CODU, diz que vamos, porque senão vai ser um 31. Pronto, temos esta cautela. Obrigado, Irina. Não é para contrapor, é só para tentar acrescentar. E eu percebo isso, porque quebrar a regra também é bom e elas existem para ser quebradas, não é? A questão é que eu posso não ter um amigo lá, não é? E o coitado não sou eu que estou 20 minutos à espera da decisão, é o doente. Não é? Que está ali a levar com o compressor automático externo, não é? E eu estou a cagar nos botões, a dar adrenalina e olhar para o monitor a cada 2 minutos, portanto, eu até consigo fazer isso sentado, não é? O coitado não sou eu, é o doente. Portanto, a minha questão é se vocês acham que os vossos contactos de centros de ECMO se deveriam ser distribuídos pelas VMER e se o contacto devia ser feito primariamente diretamente convosco.
Ok, obrigado, colega. Com a devida autorização da Comissão Organizadora, vou abrir a última questão. Está ali alguém, cá pouco. É mesmo a última, que é para tentarmos cumprir os tempos. Irina, ias responder? Não, ele disse que era só para... O colega, podes responder, então. A pergunta era se nós achávamos que deviam ser o contacto direto com o centro DECM ou se devia ser via CODU. A questão é, para ser certo e para ser rápido, provavelmente devia ser com os centros DECM. A questão é que em sítios como Lisboa, por exemplo, ia criar estes constrangimentos. Agora temos 3 mero comparagens, para onde é que vão, porque ninguém tem conhecimento de onde é que eles estão. E isto não pode acontecer, e é para isso que existe o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. E o que é preciso é que eles funcionem melhor. Ok, obrigado. Não me apercebi que era uma questão, peço desculpa, colega. Última. Olá, boa tarde a todos. Quero felicitar os palestrantes pelo momento que nos proporcionaram e também dar as boas tardes aos colegas que aqui estão. Eu sou o Tiago Azul, enfermeiro aqui na Medicina Intensiva desta instituição e venho representar um bocadinho os colegas que estão no último elo aqui da ligação da cadeia de sobrevivência, não é? E o que nós, neste momento, sabendo que temos o projeto ativo de assistência aos doentes em paragem refratária nesta instituição, o que nós gritamos é por casuística. Tragam-nos doentes que a gente quer trabalhar esta valência. E como tal, acho que o momento de reflexão, de troca de experiências que tivemos aqui, vem acrescentar um momento marcante aqui, o cortar da meta para o reformular de mentalidades. Apresentaram-nos aqui os colegas deste conceito do Golden Hour, em que temos que dividir o Golden Hour para alguma terapia já em ambiente hospitalar. Contrariamente a alguns países utópicos que estão a tentar desenvolver, e já falámos disso em outras palestras, não é, Mário? Outros desafios que foram lançados para o futuro, para um futuro mais talvez de sempre, mas vamos ver se chegará a ser ou não. Então, basicamente, só para colmatar que o ICPR tem que ser visto como uma terapia de adição ao suporte avançado que fazemos, ao suporte avançado de vida que fazemos aos doentes, desde a rua até ao hospital. É mais uma manobra complementar. E para isso temos que tirar esta carga de decisão de ler uma lista de 3 ou 4 páginas de critérios de eleição e de exclusão aos colegas que estão na rua. Fundamentarem-se naquele slide que o nosso colega Mário nos mostrou, em que tem 4 ou 5 critérios, como a Irina disse, 4 ou 5 perguntas feitas nos 10, 15 minutos iniciais. Ok, é refratário, vamos oferecer mais a este doente, vamos, com as devidas condições, transportá-lo de forma mantida para o centro de referência. E depois lá alguém decide, e aí os colegas e o pessoal das intensivas vão ter com vocês, e vamos tentar sempre trabalhar pelo melhor. Como a Olga no início falou, pronto, o nosso sentimento está-nos enraizado, que o nosso primeiro sentimento é sempre salvar aquela pessoa e pensar que não adicionar tristeza se nem sempre conseguimos salvar a primeira vítima porque temos algo mais para oferecer. Mas pronto, isto também não é só maravilhas, o Mário também frisou isso. Há doentes que vêm, fazem parte da curva de aprendizagem, que até se pensam que estão em critérios de inclusão e no final vai saber que não, que acabou por não dar para nada. Mas fica aqui o desafio a todos os colegas de VMER que estão aqui do nosso centro, que drenam ou que estão aqui na nossa área de abrangência do centro de referência. Vamos aproveitar ao máximo o Golden Hour, vamos trazer doentes e nós vamos cá também tentar continuar, vamos dar a boa continuidade de cuidados que vocês fizeram, porque o suporte básico é inicial e o atendimento presenciado é o doente de eleição, ou o melhor doente até para ICPR, é o doente que desde o início começa a ser bem assistido. Pronto, fica aqui só se calhar esta síntese. Espero ter também ajudado no teu trabalho, Paulo. Obrigado, Tiago, pela essa reflexão. Agradecer aos palestrantes por esta partilha de experiências. Acho que saímos daqui todos muito mais enriquecidos. E para vocês, um obrigado e uma boa continuação de congresso. Obrigado.
Obrigada a todos por esta excelente exposição. Vamos fazer agora uma pausa para coffee break e retomamos exatamente às 16h40 com a mesa dos cuidados paliativos no serviço de urgência, quando ainda há tanto a fazer. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginamos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem. A respiratory disease which causes pneumonia-like symptoms has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teachers spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me, and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That's a good rabbit habit. I mean, that can be a rabbit habit.